Boa tarde a todos que estão assistindo essa gravação. Estamos aqui no dia 29 de junho de 2021, fazendo o primeiro seminário do grupo de pesquisa Praticar, em que o professor doutor Reginaldo Ferreira vai falar um pouquinho sobre o controle de conversores no contexto de micro-redes, né? Vai falar um pouco das tendências, um pouco do estado da arte, né? Esse tema é de interesse para quem vai trabalhar com o sistema de energia, quem vai trabalhar com controle no sistema de energia, sistema de geração distribuída, enfim. Nesse contexto, tem muitas áreas aí para serem investigadas, avançar. Então, aqui no IFMG Campus Betim, Grupo de Pesquisa e Praticar, deixa a palavra com o professor doutor Reginaldo Ferreira. A palavra é sua, Reginaldo. Muito obrigado, professor Leandro. Agradeço aos que estão presentes aqui de forma síncrona, para a gente poder discutir um pouco sobre micro-redes, mais especificamente a parte do controle de conversores no contexto de micro-redes. Falar sobre micro-redes, né? Qualquer que seja o assunto, o conversor em si, o controle, as tecnologias envolvidas, falar um pouco sobre presente e futuro, porque a gente sabe que muita coisa ainda está no nível da pesquisa e a tendência, né, a gente consegue entender mais ou menos quais são as tendências, mas a gente não tem uma capacidade de 100% de predição de como que isso vai ser, né? A gente sabe quais são os principais desafios, esses já estão colocados assim de uma forma muito clara. Agora, para falar de tendências, né, até quando eu fazia meu último slide lá, dessa apresentação, eu fiquei pensando, quem sou eu aqui para dizer precisamente o que são as tendências, mas a partir de referências bibliográficas e a partir um pouco da nossa pesquisa, né, de entender não apenas o que a gente tem pesquisado, mas o que outros pesquisadores têm feito mundo afora, nos dá uma noção de quais seriam as tendências, tá? Embora realmente a gente precise reconhecer que exista muitas possibilidades, né? Um leque muito aberto ainda quando a gente fala de micro-redes, tá certo? Então, os assuntos que eu vou abordar são exatamente o que são as micro-redes, a classificação, as tecnologias envolvidas, os níveis de controle em micro-redes. Aí vou falar sobre técnicas de controle primário, não por qualquer coincidência, porque é a minha área mais de pesquisa, né? Meu doutorado foi em torno de técnicas de controle primário. E, por último, vou falar sobre desafios e tendências, né, sob a minha ótica, então, com a possibilidade de errar 99%, tá? Se a gente estiver discutindo isso de novo daqui a 10 anos, tá? Então, eu diria que nos desafios não, mas nas tendências a gente tem muita chance de errar, de fato. Então, o que é micro-rede, né? Esse autor aí, acho que foi o primeiro, eu digo acho, porque em toda a minha pesquisa bibliográfica ao longo do doutorado, foi o primeiro que eu vi citar o termo micro-redes. Ele tem um artigo que chama micro-redes, ele foi quem cunhou esse nome, né? Pelo que eu tenho de conhecimento. Então, ele fala que é quando um conjunto de micro-redes e cargas opera em um único sistema controlável, a esse conjunto é dado o nome de micro-rede. Então, eu preciso ter as minhas microfontes e eu preciso ter as cargas, tá certo? É parecido com uma rede de distribuição, né, em que eu tenho lá um gerador principal e as cargas diversas, que são comércios, que são indústrias, que são residências, é semelhante do ponto de vista das cargas, mas do ponto de vista das fontes, não. Essas fontes precisam ser fontes normalmente de pequenas potências, se comparadas com os grandes geradores síncronos das hidrelétricas, por exemplo, no caso do Brasil, em sua maioria, né? E aí a gente tem desafios de controle, né, que são aí desafios muito interessantes para a engenharia elétrica, para a engenharia de controle e automação, porque a gente não tem toda a inércia do gerador síncrono, né, do gerador de grande potência, né, da potência aí da ordem de megawatts, tá bom? Mega, gigawatts. A gente tem normalmente geradores menores. Então, o que esse desenho traz para a gente aqui, né? Ele traz a representação
de fontes distribuídas, então, por exemplo, geração solar, né? Ele traz cargas, né? Por exemplo, carga industrial, carga residencial, tá? Ele mostra para a gente a rede principal. Então, quer dizer que na microrrede pode haver uma rede principal. A microrrede pode ser conectada a uma rede principal, tá certo? Então, essa casinha aqui, né, essa utility grids aqui, representa digamos, né, a fonte ali da concessionária de energia. Então, basicamente, o meu sistema pode trabalhar conectado à concessionária de energia, mas ele precisa ser um sistema autônomo, né? Se ele é um único sistema controlável, significa que se eu desligar aqui da conexão com a rede principal, eu posso sim ter a microrrede funcionando aqui, né? O utility microgrid, né, vai ser, na verdade, representa, né, a minha microrrede funcionando de forma autônoma, sem depender de uma rede principal, tá? É característica de uma microrrede precisar também de armazenamento de energia, tá? Porque, em geral, as microfontes que constituem uma microrrede, elas são baseadas em tecnologias em que a gente tem a intermitência da fonte primária. O que eu quero dizer com isso? Se a fonte primária for o sol, a gente sabe que não tem sol de noite, né? Então, eu tenho lá a curva normal, a curva gaussiana, que mostra como que o sol se comporta, né, num dado ponto ali da superfície da Terra, ao longo das 24 horas. Então, ele obedece uma curva gaussiana ali. Não tem o sol até umas 5 horas da manhã, depois às 6 horas começa. E aí, eu tenho um pico ali por volta do meio-dia, depois a gente volta a 4, 5 horas da tarde, quase não tem praticamente radiação solar. Isso a gente está falando da nossa região, né? Se a gente for falar da Finlândia, é um cenário diferente, enfim. Pensando, né, nos lugares onde a energia fotovoltaica é indicada, né, a gente vai ter essa característica aí. Mas, se eu for olhar para outras fontes, a gente tem também problema de intermitência. Fonte solar, né? Então, aerogeradores, quando não tem vento, não tem geração. Então, para a microrrede continuar funcionando, né, para continuar sendo controlada, eu tenho que tirar energia de algum lugar. Então, eu preciso ter bancos de baterias, né, representados aqui por esses bloquinhos aqui, onde está escrito Energy Storage, e que vão também prover a alimentação do sistema, né, ou da microrrede, no caso de intermitência das fontes primárias, né? Primária porque é de onde eu estou captando energia, quer dizer, o banco de bateria não é uma fonte primária, ele é alimentado por uma fonte qualquer, né, de energia elétrica, e depois ele vem e entrega de volta essa energia para o meu sistema quando, digamos, o gerenciamento da minha microrrede determina, né? Então, normalmente, eu tenho uma utility interface que vai fazer esse gerenciamento. A grosso modo, é um computador, né, que vai processar toda a informação relativa às diversas microfontes e vai dizer para a gente quando é que a gente precisa utilizar a energia armazenada em bancos de baterias, tá? No conceito de microredes, olha, esse desenho, só falando desse desenho, dá para a gente falar bastante coisa. No conceito de microredes, eu posso ter também a residência gerando energia, né? E não apenas usinas de geração, seja fotovoltaica, ou eólica, ou de outras tecnologias agregadas no meu sistema. Então, eu posso ter o conceito que a gente chama, o neologismo, que é prosumer, né? Que é o produtor-consumidor, também no conceito de microredes. E aí, por consequência, a gente tem, então, geradores de diversas tecnologias e de diversas potências num único sistema de potência, né? Num único sistema elétrico de potência. Isso, por si só, já traz algumas dificuldades, né? Que a gente vai discutir mais à frente aqui, do ponto de vista do controle. Se eu tiver que classificar microredes, então, o mínimo que eu preciso de apresentar, claro que eu posso ter outras ramificações aqui, né? Especificação quanto ao controle, quanto às tecnologias, quanto a uma série de outras classificações possíveis, mas a classificação básica de microredes tem de corrente alternada, tem de corrente contínua e tem híbridas, certo?
Eu circulo aqui os de corrente alternada, porque eu preciso deixar claro para quem está me assistindo que o assunto do qual eu sei falar melhor é de corrente alternada, certo? Conheço outros pesquisadores que trabalham com microrredes de corrente contínua, tá? Ou até microrredes híbridas, tá? Mas o meu assunto normalmente se restringe a microrrede de corrente alternada, trabalhando conectadas a uma rede principal ou trabalhando isoladas, tá? Bom, a classificação das microrredes, a classificação da microrrede foi a microrrede híbrida, né? Eu queria trazer aqui para mostrar como é que é esse negócio, né? Se a microrrede é híbrida, tem corrente alternada e tem corrente contínua, como que essas duas correntes de natureza distinta, né, podem conviver pacificamente. Na verdade, não é bem assim, né? Você precisa ter um elemento intermediário aqui, que é basicamente um inversor, e esse inversor é capaz, para quem não está familiarizado com a terminologia, né, gente, é um conversor de corrente contínua para corrente alternada, mas que é bidirecional também, então ele pode funcionar como retificador, ou seja, de corrente alternada para corrente contínua, né? Ele é bidirecional em corrente, porque trabalha aí com chaves estáticas que são bidirecionais, normalmente IGBTs com diodos em antiparalelo, como representado aqui nessa figura. Bom, então, o que é essa microrrede híbrida? É, de um lado, uma microrrede de corrente alternada, desculpa, né? E vamos olhar cada elemento desse, né? Eu tenho aqui, nesse caso, fotovoltaica, inversor, porque, claro, toda vez que eu tiver a fonte primária como sendo uma fonte que entrega corrente contínua, na microrrede AC eu preciso converter para corrente alternada. Então, o inversor é que faz esse papel. Banco de bateria, mesma coisa. Banco de bateria é alimentação CC. Para converter para o barramento CA, eu preciso usar um inversor no meio do caminho, tá? E se eu tiver que, por exemplo, nesse caso aqui, né, representando cargas especificamente aqui de corrente contínua, eu preciso retificar isso aqui, né, e aí eu uso também um sistema que trabalha como um conversor, né, trabalhando como um retificador aqui, alimentando, então isso é possível. Do outro lado, né, tem a mesma coisa, tá? Com a diferença que o conversor, nesse caso aqui, ele não está trabalhando como um inversor, né? No caso do armazenador de energia. Ele está pegando CC, ou seja, uma tensão contínua, e está simplesmente injetando energia na rede, ainda contínua, de acordo com a necessidade, tá? Observem que para todos os casos eu tenho um conversor. O que vai mudar é o papel dele. Quando muda o papel, o que pode mudar? A topologia, que é, digamos, a configuração dos elementos de eletrônica de potência ali, né? Mas que nessa apresentação minha aqui, a gente não está focado nisso, tá? Mas principalmente no controle, não é? Qual que é o objetivo de controle de cada um desses elementos aqui, se eu tivesse que perguntar quem está assistindo essa apresentação. Basicamente, nesse caso aqui, é injetar energia no barramento CA, o objetivo desse conversor, a partir da fonte primária fotovoltaica, tentando fazer o quê? Injetar no ponto de máxima transferência de potência, ou seja, aproveitando a energia da melhor forma possível, né? Com fator de potência unitário. Aí esse outro conversor aqui, qual que é o objetivo? O objetivo dele é operar carregando essas baterias e descarregando de acordo com a disponibilidade de energia / intermitência das fontes primárias, que pertencem à mesma microrrede, tá certo? Bom, e aí, cada conversor desse aqui vai ter o seu papel, tá? Na nossa microrrede AC. E aqui eu poderia até chamar de número 3 aqui, quando eu estava fazendo a apresentação, porque aí já é a classificação dos conversores no contexto das microrredes, mas eu preferi colocar como classificação de microrredes, entre parênteses, conversores, para deixar claro que a classificação dos conversores no contexto das microrredes, certo? Existe o conversor formador de rede, o supridor e o suporte. Gente, isso também é um tema de discussão entre pesquisadores, né? Se são só esses mesmos, se existe algum outro, né? Inclusive, na minha defesa de doutorado, eu lembro
acho que na qualificação, na tese, acho que não teve essa discussão mais. Mas na qualificação tinha uma discussão sobre, realmente não é só o formador de rede e o supridor e suporte apenas uma função agregada a cada um desses possíveis conversores. Então, quando a gente está falando de uma coisa que ainda não está 100% consolidada, né, que é objeto de pesquisa mundo afora, a gente sabe que existe uma queda de braços ali em alguns pontos, né, até que se torne pacífico ali o que deve ser feito, como deve ser feito, a nomenclatura do que a gente está fazendo. Então, com conversores de microredes não é diferente. Bom, entendendo um pouco o que é o conversor formador de rede, né? O formador de rede é aquele que, como o próprio nome diz, ele é que vai permitir que a rede exista, ou que a microrede exista, de uma forma autônoma, ou seja, sem precisar de uma rede principal. Dessa forma, então, ele é o que controla a tensão e a frequência, como sendo fixas na microrede, tá? Tem como característica baixa impedância de saída, é controlado em tensão, porque ele está fixando a tensão e frequência, tá? E tem que ter armazenamento de energia, porque ele sempre tem que ter condição de manter a tensão e a frequência da rede, tá certo? E para isso, se ele tiver uma intermitência, se ele deixa de controlar a tensão, o que vai acontecer? O que vai ser da microrede? Ela vai ter que ser desligada, tá certo? Então, ele precisa necessariamente ter armazenamento de energia. O conversor supridor de rede é aquele que está ali apenas para injetar energia na rede, ele não quer nem saber qual que é o parâmetro de tensão exatamente que ele, né, que alguém tem que manter nessa microrede. Então, o papel de manter a tensão e a frequência constante é do formador de rede. O supridor, ele vai injetar energia na rede com fator de potência unitária no máximo ponto, no ponto de máxima transferência de potência. Então, na verdade, esse conversor é o conversor que mais tem aí em geração distribuída, né? Nesse momento, eu preciso até dar uma pausa aqui para esclarecer, né, algo que eu ainda não falei, que existem dois termos que soam parecidos, mas que são coisas diferentes. Geração distribuída é simplesmente quando eu tenho a rede principal e uma série de tecnologias injetando energia nessa rede, tá? A partir aí de diversos tipos de fonte primária, tá bom? Então, quando a gente coloca na nossa casa, quando aqui no campus, no IFMG Campus Betim, a gente tem uma usina de 25 kW pico, fotovoltaica, a gente está falando no conceito de geração distribuída. Por quê? Porque não existe uma condição, né, que, por exemplo, se eu desligar a concessionária de energia, se eu desligar a CEMIG, no nosso caso, a escola continua funcionando com base na geração própria que a gente tem. Isso não é possível. Exatamente porque nós temos, então, o conversor supridor de rede, mas não temos nenhum formador de rede. Não é isso? Então, o que caracteriza a microrede é reunir as condições para que ela possa funcionar diante da presença, mas também diante da ausência de uma rede principal. Tá? Esses conversores são controlados em corrente, tá? E o terceiro conversor é o conversor suporte de rede. O conversor suporte de rede, ele normalmente colabora para resolver minimizar problemas de qualidade de energia, né? A gente chama de serviços ancilares, porque são serviços auxiliares ali, quer dizer, a rede funciona sem isso. Mas, digamos, eu quero usar um conversor para ajudar a aumentar o fator de potência, né? Eu tenho um fator de potência muito baixo da minha instalação, quero fazer com que ele aumente. Então, esse conversor funciona como um filtro ativo, né? Nesse caso. Ou como compensador de reativo, se eu quiser usar essa nomenclatura também. Nesse caso, a gente vai chamar de conversor suporte de rede, né? Que ele está colaborando ali com a minha rede, provendo um serviço que é auxiliar, né? Tentando ajudar ali a regular a tensão e a frequência, o fator de potência, mas ele não é ali uma figura obrigatória para a constituição da microrede, tá certo? E aí, como a função dele é ajustável, ele pode ser controlado tanto em tensão quanto corrente, depende do que eu quiser fazer aí, tá? Normalmente ele precisa ter armazenamento de energia, que eu tenho que tirar energia de algum lugar para
poder, por exemplo, ajudar a regular a tensão e a frequência, se for o caso, tá bom? Observe que alguns conversores, então, são controlados em tensão, outros são controlados em corrente. Quando eu for falar do controle que eu chamo de nível zero, que há também controvérsia, tem gente que fala que é só o nível interno, né, de controle do conversor, eu preciso explicar um pouco melhor sobre a diferença de se controlar em tensão ou corrente, tanto do ponto de vista técnico, né, da execução desse controle, quanto do ponto de vista da segurança, enfim, do desempenho, tá, do nosso conversor. Bom, tecnologias envolvidas em microrede. Acaba que, a essa altura, né, a gente já falou algumas delas, né? Então, só para mostrar, por exemplo, se eu quiser construir uma microrede pequena, né? Imagina que a gente queira construir uma microrede aqui no campus, né? A gente tem a conexão com a rede principal, que a gente pode se desligar ou não, se a microrede estiver funcionando. Eu posso ter geração eólica, posso ter geração fotovoltaica, eu posso ter banco de bateria, tá? E sempre conversores para estabelecer ali a conversão da energia, né, sendo redundante aqui, em conformidade com a rede principal. Então, se aqui vem CC, né, corrente contínua, aqui eu tenho que ter corrente alternada, mas não apenas corrente alternada. Uma dada frequência, com o mesmo ângulo de fase da rede principal, senão eu tenho um baita de um transitório na hora do fechamento da chave. O que mais que eu preciso ter? A magnitude da tensão correta, tá certo? Então, basicamente, só ilustrando aqui, do ponto de vista das tecnologias envolvidas, o que é o mínimo que a gente precisaria ter para construir uma microrede, né? Cargas, banco de bateria, fontes, né, de energia, ou microfontes, né, e conversores para a gente poder fazer toda esse arranjo aí, né, ser possível, essa compatibilidade entre nível de tensão do que está sendo gerado e o que vem da concessionária de energia. Outras possibilidades, né, ou outras tecnologias possíveis, eu posso ter gerador diesel, eu posso ter supercapacitor, eu posso ter um outro tipo de armazenamento de energia, que é chamado de flywheel, que é baseado em inércia, né? Em vez de armazenar energia elétrica, eu armazeno energia mecânica, por assim dizer, né? E depois eu uso essa energia mecânica para gerar energia de novo, né? Então, tudo isso é possível. Supercapacitor, por exemplo, por que eu usaria o supercapacitor? Aí depende da dinâmica de descarga que eu quiser, tá? Posso combinar supercapacitor com banco de bateria para tentar estabelecer dinâmicas aí mais rápidas, uma vez que a dinâmica de banco de bateria é uma dinâmica mais lenta. Quando eu falo dinâmica, o termo está remetendo à velocidade com que eu vou carregar e descarregar os meus elementos armazenadores de energia, tá? E gerador diesel, uai, pode isso, né? Gerador de energia, gerador diesel, pode também, né, gente? Quando a gente fala de microredes, em geral, a gente está falando de sistemas de energias renováveis, né? Só que, em alguns lugares, eu posso precisar aí ter gerador a combustão trabalhando colaborativamente com energia renovável. Um exemplo é a ilha de Fernando de Noronha, que lá a gente tem, pelo menos, não sei, assim, então, 5, 6 anos atrás, eu sei que o que se tinha lá era 3, 4 geradores diesel trabalhando colaborativamente com energia fotovoltaica, tá certo? Aí, o sistema fotovoltaico trabalhava como nesse conceito aqui atrás, ó, como conversor supridor de rede. E o gerador diesel, ele era o formador de rede, por assim dizer. Não era um conversor, né? Só uma máquina, né? Uma máquina elétrica. Mas ele é que estabelece lá o nível de tensão e frequência correto e o sistema fotovoltaico vai injetando energia lá para que a fonte primária não precise ser só diesel, ou seja, para eu queimar menos combustível. Bom, e aí agora a gente começa a olhar para os nossos diagramas em blocos de controle em microredes, né? Então, nesse caso, vou até pegar o meu lápis aqui, rabiscar um pouquinho, tá? Basicamente, a gente tem 3 níveis que eu colori aqui de vermelho, azul e verde.
certo? Então, imagina o seguinte, olha, a sua microrrede aqui não quer dizer que é um organismo aqui independente disso aqui tudo não, né? Isso aqui tudo faz parte da microrrede, mas quando está delimitando essa elipse aqui, né? Quer dizer que os conversores que estão conectados a essa elipse aqui fazem parte dessa microrrede, e o PAC é o ponto de acoplamento com a concessionária de energia aqui, tá certo? Então, eu posso desligar aqui a minha microrrede do PAC, tá? Ou posso manter ligado, posso injetar potência ativa e reativa da microrrede para a rede, né, de principal. Eu posso precisar receber energia da rede principal, então, enfim, isso aqui é bidirecional, né? E, basicamente, quando eu for controlar o conversor em si, eu estou falando do controle nível primário, tá certo? Quando eu for controlar o conversor em si. Só que eu posso precisar também, na verdade, posso não, na microrrede eu preciso de outros dois níveis. Um nível secundário, que vai gerar a referência para o nível primário, referência de potência para o nível primário. E eu ainda tenho um nível externo, um nível terciário, tá certo? Que é baseado o quê? Em tomar decisões, né, a partir da medição que eu tiver aqui no ponto de acoplamento comum. Eu meço aqui e vejo, por exemplo, qual que é o nível de tensão e frequência aqui e tomo uma decisão, tá? Tomo uma decisão baseada, aliás, desculpa, aqui o nível de potência ativa e reativa, e tomo uma decisão baseado exatamente em qual está o nível de potência ativa e reativa lá. Ou seja, percebe que aqui, nesse ponto, tá, que eu estou colocando uma seta vermelha, eu estou controlando a potência ativa e reativa que sai da microrrede. Tá? Agora, então eu tenho que ter uma meta, ou seja, um PG asterisco e um QG asterisco, que são a potência ativa e a potência reativa de referência da microrrede para a rede. Então, quanto de energia que eu quero injetar na rede? Tá? São essas referências aqui. E a partir, então, do erro, né, que é a diferença entre a potência de referência e a potência medida lá do ponto de acoplamento comum, eu tenho uma decisão que é de aumentar ou diminuir o quê? A potência que os próprios geradores vão entregar, tá certo? Então, no nível terciário, eu meço potência ativa e reativa na rede, para corrigir os possíveis erros em relação ao meu objetivo, ao meu set point. No segundo nível, eu meço a tensão e frequência da microrrede. E aí eu posso corrigir desvios na tensão e na frequência, tá, da minha microrrede, com esses controladores aqui, né? Então, aqui em azul, tá certo? E, por último, o controle primário, né, o controle marcado em verde aí, é exatamente o controle do meu conversor. É o conversor recebendo um set point de potência, falando assim, olha, é para você entregar 10 kW de potência, é para você entregar 5 kVA instantâneo, tá, de potência reativa. E aí eu tenho todo um controle interno para conseguir fazer com que esse conversor entregue essa potência, tá? De onde vem a referência, então, de potência do meu conversor na microrrede? Ele vem das malhas mais externas, tá bom? Para a gente entender, então, enfim, uma palestra, né? Eu não coloco muito texto, mas eu estou considerando que isso aqui pode ser utilizado por alguns estudantes do nosso curso de Engenharia de Controle e Automação, então coloquei alguma coisa que seja mais esclarecedor do que só um bullet. Então, o nível terciário, que é o mais lento, então, em controle, vocês devem ter aprendido isso, quem já fez controle. Toda vez que eu tiver controles em cascata, e é o caso, né, de microredes, a gente tem pelo menos 4 níveis de controle em cascata, né, o terciário, o secundário, o primário e o nível interno de controle, ou nível 0, de acordo com algumas referências. O controle mais externo é sempre o mais lento, né, então, para, por exemplo, sintonizar os meus controladores, eu tenho que levar isso em consideração, assim, é fundamental, né. Então, basicamente, né, o que o nível terciário faz é gerenciar o fluxo de potência entre a rede principal e a microrrede.
Ele está olhando lá do ponto de vista macro, ele não quer saber qual que é o jogador daquela posição, é o conversor 1, é o conversor 2 ou o 3, não. Ele está olhando a microrede enquanto time, né, está entregando o que deveria para a rede, então esse que é o nível terciário está fazendo. E se tiver, ok, e se não tiver, ela vai alterar lá o set point do nível secundário, que é o próximo. Né? O nível secundário é um nível de controle normalmente centralizado, né, que tem uma resposta dinâmica que é a segunda mais lenta, né, ou ela é mais lenta do que o nível primário, tá certo? Eu estou até percebendo aqui, tá, que está escrito com resposta dinâmica mais lenta, é porque eu troquei essa ordem na apresentação em relação no meu texto original, tá? Quando eu escrevi isso. Então, o correto seria com resposta dinâmica mais lenta do que o nível primário, tá? E que compensa os desvios na tensão e frequência. Então, se o controle terciário está preocupado com qual é a potência que eu estou entregando na microrede, o nível secundário está preocupado com a gente está entregando a tensão e a frequência correta ou tem um desvio que eu preciso corrigir? E o nível primário é o nível do controle do conversor em si, tá? Ele está dentro do DSP, tá? Que controla aquela eletrônica de potência de um conversor. Então, ele é individualizado por conversor. Então, ele tem que, sim, estabilizar a tensão e frequência, tá? Mas, principalmente, eu diria que esse é o nível do compartilhamento de potência ativa e reativa, tá certo? Em que os meus elementos, né, os meus microgeradores, né, eles estão entregando potência ativa e reativa para a minha rede de forma a estabelecer um dado compartilhamento. Esse compartilhamento, muitas das vezes, é um compartilhamento automático, né, em que não se precisa de comunicação, né, desses conversores com um sistema centralizado para realmente definir o que cada um vai fazer, tá? Então, desculpa, eu não sei se eu acabei de dizer que os que precisam de comunicação, né? Então, alguns precisam de comunicação e outros não precisam. Quando a gente tem o uso da comunicação para definir ali qual que vai ser a potência que cada um vai injetar, a gente fala que o meu sistema é centralizado. E quando não tem essa característica, a gente fala que é um sistema descentralizado e que o compartilhamento de potência ativa e reativa é um compartilhamento automático, tá certo? Então, tem essa diferença aí entre tipos de microrede. Você pode ter microrede em que todos os conversores precisam de comunicação com um controlador central que vai definir o set point de potência. E você tem microrede em que eu posso ter um ou dois se comunicando com um controlador central e os outros trabalhando com o que a gente chama de power sharing, né, que é o compartilhamento automático de potência ativa e reativa. Bom, e tem outras funções aqui, evitar danos no capacitor, então eu tenho que controlar a tensão no barramento CC, né, atenuar sobrecarga nos dispositivos de estado de potência, ou seja, tudo que é necessário para que aquele conversor funcione bem, né, independente do que está acontecendo na periferia, que é o funcionamento da microrede, tá certo? Então, o nível primário tem um foco no conversor e é processado pelo próprio DSP que está incorporado naquele conversor. Esse nível fornece, então, a referência de tensão e ou corrente para o nível mais interno de todos, que eu tenho em chamar de nível zero, porque eu acho que é intuitivo, né? Mas que outros autores vão falar, não, isso não é o nível zero, isso é o inner control, ou seja, o controle interno do meu conversor, ou mesmo, vamos falar que é o controle intrínseco do PWM, tá? Basicamente, aqui eu já coloquei um conversor que é controlado em tensão, que é mais complexo do que um controlado em corrente. Se eu tiver controlado em corrente, esqueça essa parte mais externa aqui e pense só nessa malha mais interna, tá certo? Então, olhando de novo aqui para o controlado em tensão, eu tenho aqui um set point de tensão que recebo das malhas mais externas, tá? E aí imagina, se esse conversor for um conversor formador de rede,
o que ele vai fazer é entregar lá no barramento CA qual potência? Não sei. A potência necessária para que a minha tensão de referência seja atendida, não é? Em magnitude, em frequência e em fase, tá bom? Então, ele vai seguir uma referência de tensão. E se for um conversor aí que tiver, ele for não um formador de rede, né? Mas ele for um supridor de rede, aquele conversor que está para ali para entregar a potência na máxima, no máximo ponto, né, de transferência de potência para o meu sistema CA. Aí eu vou ter que considerar então que a malha mais externa aqui, que não aparece nessa figura, que é a malha do controle primário, é que está me dando qual é a referência de tensão necessária para eu injetar aquela potência, tá certo? Quando a gente vai elaborar uma apresentação, e que a gente tem ali uns 40 minutos, né, gente, é muito difícil a gente selecionar exatamente o que vai falar para ficar tudo completo, porque a gente pode correr o risco de querer dar um curso de 40 horas em 40 minutos, tá? Então, não quis carregar demais na minha apresentação. Mas é preciso que vocês entendam o seguinte, que quando eu tenho essa tensão de referência aqui, né, o que me faz, por exemplo, um conversor injetar 10 ou 50 ou 100 kW, né, instantâneo na minha rede de energia barramento CA, né? É uma pequena diferença de tensão, gente. Então, digamos que a rede esteja lá com 180 volts de pico aqui desse lado, fase neutro, tá? E que a referência fase neutro aqui seja suficiente para injetar esses 50 kW de potência, tá? Qual que tem que ser essa tensão? Uma tensão muito maior? Não, tem que ser uma tensão fração de volt ou poucos volts maior, tá? Por quê? Porque eu tenho que pensar que quando eu entrego aqui uma potência para a rede, o que tem entre o conversor, tá? Então, o conversor acaba aqui, né? Digamos. O que tem entre o conversor e a rede, nesse caso aqui é representado uma carga, mas entre o conversor e a rede, é só uma reatância com uma dada resistência intrínseca, né? Eu tenho reatância com resistência combinados, né? Pensando do ponto de vista ali do que representa ali a grandeza elétrica, tá certo? E qual que é a ordem de grandeza disso aqui? Fração de ohms, se eu for pensar na reatância e na resistência, é fração de ohm. Então, se eu aplicar 1 volt em 0,1 ohm, né, pensando ali só resistivo, eu já estou entregando 10 amperes, não é isso? Lei de Ohm básico. Estou entregando 10 amperes. Então, só para vocês entenderem que essa referência de tensão aqui é uma tensão ligeiramente diferente da tensão da rede para conseguir produzir potência, no caso do meu sistema conectado. Agora, no caso do sistema isolado, e aí eu quis substituir todo aquele diagrama anterior aqui, que os blocos, né, estão bem só nomeados aqui, controle de tensão e controle de corrente, por uma implementação também diagrama de blocos, mas explicando o que a gente usa normalmente, tá? Esses blocos aqui, KVCA, Q, são blocos de medição de tensão e corrente, né, que indicam ali o ganho da medição, né? Nenhuma medição normalmente é 1 para 1, né? Quer dizer, eu meço ali 180 volts, então na saída da minha placa de aquisição do sinal, ou de conformidade desse sinal, né? Eu não vou ter 180 volts, eu vou ter uma fraçãozinha ali exatamente para poder mandar para o DSP um 0 a 10 volts, um 0 a 5 volts, alguma coisa dentro dos padrões aí de medição. Então, tem os ganhos de medição, e nas malhas de controle mesmo, observe, na malha de tensão, eu posso colocar só um proporcional integral, e na malha de corrente, um proporcional, porque o erro em estado estacionário que eu vou corrigir é da tensão, e basta eu colocar um integrador na malha de tensão que eu resolvo esse problema. Eu não preciso ter um integrador na malha de corrente, não. E posso também agregar outros tipos de controle aqui em paralelo com o PI, né? Por exemplo, o controle do tipo ressonante, e aí quando a gente fala que ele é ressonante, você tem que escolher qual é a frequência de ressonância, né? E você vai escolher a frequência de ressonância como sendo a frequência da rede. Poderia colocar um controle repetitivo também, em paralelo com o controle
PI na malha de tensão, tá certo? E passou pela malha de tensão e malha de corrente, aí a tensão de referência VI asterisco aqui vai ser mandada por um PWM, por exemplo, um SPWM, né, um PWM seno triângulo, para poder gerar os pulsos para os IGBTs aqui desse conversor, tá certo? A saída normalmente para filtros para conversores de geração distribuída é costumeiro aí a gente ver um filtro LC nesse caso, né, um indutor com capacitor. É comum também que o filtro seja LCL, tá? Mas mais comum mesmo é um filtro LC, tá? Em que a gente vai controlar, nesse controle nível 0, ou controle interno, né, a gente vai controlar a corrente no indutor e a tensão no capacitor. É isso que a gente faz. Bom, e aí chegamos, então, no nosso penúltimo assunto dessa apresentação, que é basicamente uma ilustração de 3 tipos de controle nível primário, tá? Ou seja, no nível do controle do conversor em si, da potência do conversor ou da tensão do conversor, tá? Em que eu não preciso de comunicação entre conversores para fazer o compartilhamento de potência ativa e reativa. Então, a gente consegue, nesse caso, o que a gente chama de power sharing, que é o compartilhamento automático de potência ativa e reativa, tá? Trouxe o primeiro como sendo o Drup Control. E ainda, né, gente? Observe que eu estou falando exclusivamente desse assunto, né? Controle nível primário de controles que fazem power sharing, tá? Tem outros tipos de controle que se adequam também ao nível primário, tá? Que eu não estou aqui apresentando porque o meu foco é de conversores que emulam a máquina síncrona, tá certo? E que fazem power sharing, por consequência fazem compartilhamento automático de potência. O Drup Control, se eu me lembro bem, ele é da década ali, do início da década de 2000, né? Eu me lembro dos primeiros artigos que eu li, acho que são 2002, por ali, 2003, sobre o Drup Control, que basicamente a ideia do Drup, né, a ideia da inclinação, né, a tradução livre aqui seria da inclinação da curva, que seria a função entre a tensão e a potência reativa e a frequência angular. Pode pensar aqui como sendo a frequência em hertz também, tá? Que é a diferença 2π ali. E a potência ativa, tá? Então, essa diferença, essa função que digamos, estabelece a relação entre essas duas variáveis, né? Tensão e potência reativa, e essas outras duas, frequência e potência ativa, é basicamente um ganho, né? Que faz com que a gente consiga, então, controlar potência ativa e reativa por meio, basicamente, de um controle proporcional. Então, observe, a frequência que eu vou conseguir na saída aqui, ômega, ou mesmo F, tá? Em hertz, tá? Vai ser basicamente o quê? Uma frequência inicial, F asterisco, menos um ganho proporcional que multiplica a potência de entrada. Basicamente aqui é o erro da potência, né, gente? Aqui não é exatamente o P, talvez um delta P seria a melhor representação ali. E a tensão de saída, a magnitude da tensão de saída, né? Observe que eu peguei figuras também de materiais diferentes, eu não observei, tá? Que aqui está representado como E e aqui como VN. Então, entenda que esse E aqui é o VN dessa equação, e peço desculpa pela duplicidade aí da representação da variável. Então, a tensão de saída aqui, ela é igual a uma tensão inicial menos um ganho proporcional, Kq, que aqui é de potência reativa, tá? O ganho da malha de potência reativa, multiplicado pelo próprio delta Q, ou seja, pelo erro na potência reativa, não é? O mais elementar que isso aqui seja, né, que pareça muito simples, isso funciona de forma que eu consigo entrar com um P que eu quero, né? Quando eu entrar com uma potência de referência, eu quero injetar, como eu tenho dito aí, 10 kW de potência na minha rede.
Quando eu falar isso e a potência que eu estiver injetando for zero, né, quando eu passar essa informação, o ΔP aqui vai ser os próprios 10 kW-pico. E à medida que eu começo a injetar energia, quer dizer, eu vou ajustando esse V e esse F, e eu começo a injetar energia na rede, eu vou alterando, então, esse número que vai alterando, né, o P e o Q, vai diminuindo de forma a chegar num valor que estabiliza a minha potência de saída no que eu quero, né? Eu quero injetar X kW de potência ativa e Y é kVAR, né, de potência reativa. Então, basicamente, o Drup Control, ele estabelece, por meio de ganhos proporcionais, o controle da malha de potência ativa e reativa. E por que isso, né, foi uma técnica muito difundida ali ao longo das últimas 2 décadas, e até hoje é bastante estudado? Porque essa linguagem, né, de relacionar potência reativa com tensão e potência ativa com frequência, e o inverso disso também existe, tá? Existe o drup e o drup invertido, em que no outro, o que eu teria era ter o P em cima e o Q embaixo, tá certo? O P relacionado à magnitude da tensão e o Q relacionado à frequência angular. Basicamente, isso também tem a ver com o funcionamento da geração centralizada, tá? Então, os grandes geradores síncronos também estabelecem relações de tensão-frequência com potência ativa e reativa, tá? Então, isso trouxe uma linguagem para a parte de geração distribuída que era própria da geração centralizada. Isso permite ali unificar melhor esses dois mundos no sentido do entendimento de técnicos e engenheiros que conversam sobre o mesmo assunto. Bom, aqui deixei aqui só a forma como calcula esses ganhos, acho que não é o objetivo da aula, desculpa, dessa apresentação, discutir isso, né, em detalhe, mas basicamente o que você faz é baseado em quanto de frequência você pode ajustar na rede, e aí tem código de rede para isso, né, eu posso ajustar meio Hz só na frequência, a frequência não pode ir para 68 Hz, não, ela pode ir para 60,5 e ela pode ir para 59,5, né, e o quanto eu posso ajustar na tensão, normalmente é 5% para cima ou para baixo, tá? E então, baseado nesses dois parâmetros e baseado na potência nominal ativa e reativa do conversor, é que eu consigo calcular os ganhos Kp e K, que tá uma beleza aqui, né? Porque aqui tem E com V, que é a mesma coisa, aqui tem Kq, e aqui deveria ser Kq também, tá? Peço desculpa aí por essa duplicidade, vou melhorar isso para a apresentação, para poder mandar para quem tiver interesse. Bom, não vou ficar fazendo leituras, tá, do que eu coloquei aqui, mas basicamente o que a gente precisa lembrar aqui é que o Drup Control, então, ele vai atuar, né, fazendo um controle proporcional ali, relacionando tensão e frequência com potência ativa e reativa, faz um compartilhamento automático de potência ativa e reativa com outros conversores, tá certo? Eu não preciso ter, ele dispensa comunicação, basicamente, tá? E ele pode funcionar em duas condições de funcionamento, na condição isolado e na condição conectado a uma rede principal. O que muda é a referência que a gente vai transmitir ali. Quando ele estiver trabalhando isolado, a referência precisa ser a tensão e a frequência, exatamente para manter esses parâmetros corretos na microrrede, tá? E aí a potência ativa e reativa é o zero, a referência. E quando eu estiver trabalhando conectado, eu posso injetar a potência ativa e reativa que eu quiser e seguir a tensão e a frequência da rede. Bom, falando rapidamente também de sincronverter, né, que foi um assunto que eu estudei bastante ao longo do doutorado. Se o Drup Control já é inspirado na máquina síncrona, esse aqui né, um Xerox lá. Um Xerox é muita coisa, né, mas é uma cópia do que se faz na máquina síncrona, ligeiramente adaptado para o conversor. Então, não sei se dá para vocês lerem daí, mas o que está colocado aqui são as equações da máquina síncrona, do torque eletromagnético, da tensão de saída baseada na frequência angular da máquina, do enlace de fluxo, tá? Do ângulo de fase, ou do seno do ângulo de fase.
e também o cálculo da potência reativa. Basicamente, o torque eletromagnético, tá? Ele se difere ali da potência mecânica por um ganho lá, 1 sobre ômega n, desculpa, da potência, né, elétrica, de 1 sobre ômega n. Então, se aqui eu calculo o torque eletromagnético e eu tenho como referência potência ativa, para transformar essa referência de potência ativa em torque, referência de torque, eu preciso só dividir por 1 sobre ômega n. E essas demais variáveis que estão aqui são variáveis da máquina, tá? Coeficiente de fricção, o J aqui é a inércia, não é? Esse dP e dQ que são ganhos análogos ao drup, né? Um ganho de drup da malha de potência ativa e da malha de potência reativa, enfim. Acho que não dá para explicar em detalhe, mas aqui está mais para mostrar o que existe do que realmente para explicar em detalhe, né? E aí, enfim, esse sistema aqui vai controlar um conversor do mundo real, lá um conversor trifásico completo aí, como a gente está vendo aí, tá? A partir da energia que vem de uma fonte primária, né, que normalmente tem um conversor auxiliar aqui que eu omiti, para fazer o controle do lado CC, do lado de corrente contínua, tá bom? Então, se eu tivesse que falar em poucas palavras o que é o sincroinverter é um aprimoramento do Drup Control, isso eu consegui provar no meu trabalho de doutorado, né? Equacionando cada um deles, simplificando e mostrando que o sincroinverter, tá? É uma técnica de controle primário que emula a máquina síncrona, mas que o Drup Control também permite fazer, digamos assim, uma comparação com a máquina síncrona, tá certo? Só que o sincroinverter, ele é mais recheado de parâmetros que são análogos à da máquina síncrona. Então, a gente traz ali como sendo o sincroinverter um aprimoramento do Drup Control, que daí eu tenho vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, a implementação do Drup Control é mais simples, tá? Vantagem. Eu tenho uma inércia virtual explicitamente colocada aqui que eu consigo ajustar, né? Um parâmetro virtual e não mais um parâmetro físico da máquina. Então, basicamente, se eu tivesse que resumir, né? O que a gente tem de bom aí do sincroinverter é variáveis de controle que têm sentido físico. Eu sei o que é inércia e coeficiente de fricção de uma máquina síncrona, tá? A possibilidade de ajustar esses parâmetros virtualmente, tá certo? Existe uma conexão uma conexão lógica, né, ou seja, de raciocínio com a máquina, existe, tá? Apenas o que eu tenho aqui é um grau de liberdade maior. Por exemplo, ajusta esse J aqui para negativo, não funciona. Não funciona. Eu tenho um sistema naturalmente instável. Porque o que é inércia negativa, né? Pensa numa inércia mecânica de alguma coisa, de uma máquina. Não existe inércia negativa, né? É uma máquina que quando eu começar a fornecer energia para ela, quer dizer, em vez de ela ter alguma capacidade ali sei lá, na hora que eu for frear a máquina, ela acelera, quer dizer, não faz sentido, né? Então, os parâmetros são virtuais, então eu consigo ajustar a inércia que eu quero com alguns limites da estabilidade. Então, isso também é um negócio muito interessante, a gente estudar quais são os limites da estabilidade do meu conversor a partir do ajuste dos parâmetros virtuais, tá? Estudei um pouco disso também ao longo do doutorado. E o paralelismo dos geradores, né, baseados em conversores de estado de potência, fica mais parecido com o que é o sistema elétrico de potência convencional. Então, essas são as principais vantagens aí. Bom, mostrando aí rapidamente, então, para terminar, né, gente, uma técnica que eu desenvolvi ao longo do meu doutorado também, tá na tese, e foi para uma publicação na revista Springer, né, uma revista internacional. Foi publicado, eu acho que em janeiro desse ano, se não me engano. Que é o Positive Negative Sincroinverter, tá? Consiste basicamente no seguinte, olha, o sincroinverter, ele tem um problema, tá? Que é
a geração desse E aqui, dessa tensão de saída, tá? É uma geração que é trifásica equilibrada. Eu não consigo gerar lá, não tem uma referência em separado para cada fase, tá? Porque é uma máquina síncrona trifásica trabalhando, uma máquina síncrona virtual, né, gente? Ou seja, é um conversor emulando uma máquina síncrona trifásica, tá? E eu tenho um problema que é, quando eu tiver um distúrbio de qualidade de energia na rede, imagina que eu tenho lá um curto-circuito monofásico que fez com que uma única fase do meu sistema de alimentação apresentasse um afundamento lá, de 0,5 PU, um afundamento qualquer de tensão, tá? Quando aparece esse afundamento, se o meu sincroverter continua gerando tensões equilibradas, o que vai acontecer? Aquele deltinha que eu falei, a diferença entre a tensão que o conversor gera e a tensão da rede, que tem que instalar meio volt, 1 volt, uma fração de volt, para dar a potência que eu quero, ou para dar a corrente que eu quero, né? Se a rede afundou, caiu para metade a tensão numa fase só, como é que o sincroverter vai fazer? Como é que ele vai se comportar? Ele vai continuar injetando tensão trifásica equilibrada e a corrente naquela fase afetada vai explodir, né? Vai para um valor muito alto, vai sensibilizar a proteção, vai desligar, então, o meu conversor da rede e eu vou ter, enfim, problemas aí em consequência disso, né? Então, o que eu pensei? Falei, ora, o sincroverter não é a emulação de uma máquina síncrona? Vou pegar uma outra máquina síncrona girando para o outro lado, que me permite trabalhar com a sequência negativa, né? Isso é um termo mais da engenharia elétrica, né? Não sei se o pessoal de controle e automação é muito familiarizado com essa terminologia, mas a gente tem no sistema elétrico o que a gente chama de sequência positiva, negativa e zero, né? O que gera esse desequilíbrio aqui é uma sequência negativa normalmente. E aí, o que eu faço, então? Eu pego dois geradores, tá? Síncronos virtuais, que estão gerando tensões equilibradas na saída. Só que um girando contra o outro, quando eu somo essas referências de tensão, dá uma tensão desequilibrada. Aí você fala, pô, mas você quer desequilibrar a tensão da rede? Não, a tensão da rede já está desequilibrada naquele ponto. Eu só estou copiando o desequilíbrio da rede para continuar injetando energia até que passe esse distúrbio de qualidade de energia, tá? Sem precisar desligar o meu conversor por causa disso, tá? Caso contrário, o que eu teria que fazer? Desligar o conversor e quando a rede voltasse ao normal, eu voltava a operar, certo? Então, essa foi a forma como eu consegui fazer. Para a segunda máquina, né, o Sync 2 aí, que é a máquina que, digamos, injeta a sequência negativa para criar a tensão desequilibrada, eu tive que fazer alguns ajustes no algoritmo aqui, basicamente, né, que é pegar um algoritmo de detecção de sequência positiva e negativa, né? Então, aqui está melhor esmiuçado, a figura anterior está melhor detalhada aqui, que é basicamente, detecta a sequência positiva, 1 quer dizer positivo e o 2 quer dizer negativo aqui, tá? Detecta a sequência positiva e negativa na corrente e na tensão, calcula, então, as potências ativa e reativa de sequência positiva e de sequência negativa, tá bom? E, basicamente, ali, a partir desse resultado aqui, né, do cálculo dessa potência ativa e negativa, eu aplico um sincroverter para a sequência positiva, um sincroverter para a sequência negativa e obtenho, então, a tensão aí de referência para o PWM, ou, na verdade, para o PWM, nesse caso, não, para o inner control, né, para o controle interno, baseado nessa técnica que eu chamei de positivo negative sincroverter, ou simplesmente de PN sincroverter. É muito interessante a gente observar o seguinte, que na malha de potência reativa do sincroverter de sequência negativa, né, eu tive que fazer uma adaptação, se a gente olhar para o sincroverter original, aqui a gente tem uma referência de tensão, que normalmente é a própria tensão da rede. Aqui, eu não tenho uma referência de tensão inicial, então eu suprimo essa referência de tensão e eu passo a ter apenas uma referência de potência reativa e de potência ativa. Então, por isso que eu coloquei aqui Modify Reactive Power Loop, né? Aqui é só lembrando
teorema de Fortescue, que permite separar a sequência positiva e negativa. Para quem não sabe, pode procurar sobre o teorema de Fortescue, que escreve Fortescue, né? Falando ali bem como se escreve. E aí mostrando os resultados do Positive Negative Synchroverter, rodando aí no hardware in the loop, né? Rodando num computador que emula o conversor. Então, basicamente, o Synchroverter, né? Ele, na mesma condição, na condição em que eu tinha o distúrbio acontecendo de qualidade de energia, eu dei um afundamento de tensão do instante de tempo igual a 2 até o instante de tempo igual a 3 segundos, o Synchroverter se comportou como azul aqui, ó. Quer dizer, ele, ó, a potência ativa começou a oscilar loucamente. E a potência reativa também. E com o positivo negativo Synchroverter, você tem um transitório inicial, mas depois você consegue, ó, ajustar ali e voltar para o valor do set point, tá? Em termos de corrente, olha o que acontece com o Synchroverter convencional quando eu tenho um afundamento desequilibrado, um afundamento de tensão desequilibrado, ó, vai lá para cima a corrente e ela se perde no outro valor. Observe que só de uma ou duas fases, por quê? Porque se o afundamento é desequilibrado, as correntes também são desequilibradas, né? Nesse sinal tem corrente amarela, vermelha e azul, olha como a azul se destacou. E no positivo negativo Synchroverter, você tem também um pequeno transitório, aqui, né? Acontece ali durante uma fração de segundo que a corrente se eleva, mas depois eu consigo estabelecer correntes equilibradas para sistema, para tensões desequilibradas. Eu lembro que a primeira vez que eu mostrei isso do meu professor, que era meu orientador, ele falou, mas não pode, você vai produzir correntes equilibradas a partir de tensões desequilibradas, e aí mostrei para ele que funcionava, enfim, gostou da ideia, a gente fez disso um capítulo da tese, e realmente funcionou. Bom, para me despedir de vocês aí, um recadinho sobre desafios e tendências em microredes, né? Eu escolhi 5 assuntos, tá? Falasse assim, são 12, eu poderia ter colocado 12, tá? Se pudesse trazer até 20. Mas eu quis focar naquilo que eu considero que é principal e que tem a ver com as pesquisas que eu desenvolvo, né? Um assunto sobre o qual eu sei falar melhor. Então, do ponto de vista da comunicação, um dos desafios que a gente tem é definir, né? Além de definir protocolos de comunicação, essa coisa toda, a gente tem que definir se é possível e como fazer, né? Como determinar quantos conversores podem trabalhar ou devem trabalhar comunicando com a rede principal, quantos conversores podem trabalhar simplesmente fazendo power sharing, né? Compartilhamento automático de potência. Tá? Isso é um desafio de constituição mesmo de uma microrede. A definição de tecnologias, né? Quantos conversores de cada tipo, em quais potências, né? Eu quero construir uma microrede. Posso ter um conversor só formador de rede? Pode ser pouco, porque se ele cai a microrede toda. Então eu preciso ter 2 de mesma potência, de potências distintas, né? Trabalhando, digamos aí, injetando corrente, controlando tensão, enfim, essas tecnologias aí, né, para compor a microrede. Um desafio de estabilidade, né, com microredes de diversas tecnologias. É tranquilo a gente escrever ali um modelo, né, matemático que revela a estabilidade de um conversor, né, conectado na rede. Mas quando eu tenho uma porção de conversores conectados na rede, isso vai ganhando em complexidade. Então, trabalhar em estudos sobre a estabilidade de microrede de diferentes tecnologias também é algo bastante atual. Tá? Do ponto de vista do armazenamento, né, aí, armazenamento de energia, gente, quando você precisa de uma grande potência, você não tem, normalmente, uma bateria ali no tamanho de um carro ali que você vai colocar no seu sistema. Você tem baterias menores que são agrupadas em série em paralelo, em série para dar a tensão que você quer. O barramento é 400 volts, então eu preciso de agrupar quantas baterias de 48 volts para dar os 400 volts. E, do ponto de vista da corrente que tem que ser drenada, né, da capacidade de fornecimento de corrente daquela bateria, eu tenho a necessidade de agrupar baterias em série, né, então, realmente, isso gera alguns problemas. Colocou
bateria em série em paralelo, a gente vai ter dificuldade para controlar aí o sistema precisamente, porque uma bateria degrada mais rápido que a outra, enfim, tem sérios problemas aí relacionados a controle do armazenamento de energia, tá? E quanto à regulamentação, claro, né, a gente tem que ter o aprimoramento, não é aprimoramento aí não, né, faltou um A, aprimoramento da legislação para que a gente possa garantir segurança, a comercialização da energia, a qualidade da energia da minha microrrede, tá certo? E aí que todos os envolvidos, né, concessionária, produtores, consumidores, possam usufruir aí da microrrede da melhor forma possível aí, sendo todos eles atendidos, tá bom? Gente, muito obrigado aí aos que estão ao vivo comigo, obrigado também você que está assistindo em qualquer que seja a data, tá? Meu e-mail, então, é reginaldo.ferreira@ifmg.edu.br. Se quiser mandar uma pergunta, trocar uma ideia, tá? Se você pesquisa nessa área e quer conversar comigo para a gente trocar uma ideia, eu estou à disposição para contar alguma coisa que eu souber e aprender também, né? Que é muito importante a gente aprender um pouco mais a cada dia, tá? Obrigado aí, Grupo Praticar, pelo convite. E sempre agradeço também ao Instituto Federal de Minas Gerais, onde eu trabalho, Campus Betim, e ao grupo Tesla Engenharia de Potência, que é um grupo de pesquisa do qual eu faço parte também, lá do pessoal da UFMG. Muito obrigado.